Olá pessoal, tudo bem? Eu estou bem, espero que estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, nessa oitava semana do trimestre 2025. Estamos nessa semana, nesse trimestre, aprendendo as alusões, imagens e símbolos, vislumbrando, interpretar ou compreender as profecias. Como podemos ver aí no início do trimestre, o livro do Apocalipse e de Daniel são livros que têm algumas imagens, alguns símbolos que pode ser difícil de compreender. Então, ao longo desse trimestre, vamos buscando entender essas lições. Mas também, como estamos na oitava semana, vamos ver aqui nos Salmos, parte 1. Então, ao longo dessa semana, estamos vendo os Salmos. E antes de podermos ir mais além, queria poder apresentar uma vez mais os nossos amigos que vão nos ajudar a entender a lição hoje. Como nós sabemos, a cada semana temos recebido amigos, irmãos, que vão nos ajudando a entender as lições que nós vamos estudando ao longo dessa semana. Então, vou deixar espaço para os nossos amigos poderem se apresentar. 40. Desculpa, estávamos aqui a interagir uma vez que não estamos no nosso habitat. Então, algumas pessoas aqui vinham para nos dar algumas informações. Boa tarde a todos, boa tarde a todos irmãos, a todos os telespectadores também, internautas que estão conectados conosco. Como disse o apresentador, eu sou o Cremildo Xixong e me faço acompanhar pelo nosso também irmão, líder Abel. Estamos juntos aqui a conversar sobre vários aspectos. E como tínhamos essa agenda, vamos participar juntos. A palavra de Deus é para partilhar, né? Não é exclusivo, claro, né? Assim. Então, líder Abel, o nosso auditório é esse. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, né, de partilhar a palavra e agradecer ao convite ao irmão Cremildo e espero que possamos tirar grande proveito dessa lição, que tem muita coisa por aproveitar e por aprender. Então, muito obrigado, espero poder contribuir com o que puder. Pois bem, também queria não esquecer os nossos amigos que têm nos acompanhado ao longo de todas as lições que nós temos transmitido. Sejam todos bem-vindos e estamos nesta terça-feira para mais um aprendizado. E como temos aqui o nosso painel, né, que vai nos ajudar, possivelmente algumas perguntas podem vir aí a partir desses amigos que possam estar a nos assistir. Então, estamos juntos. Na lição número 8, vemos aí como tema nos Salmos, parte 1, e na próxima semana vamos terminar a outra parte dos Salmos. Então, a lição tem como texto para memorizar o livro de Apocalipse 14, verso 1, que diz o seguinte: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. E esse é um dos textos interessantes que nós vamos explorar ao longo dessa semana. Bom, como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento, a fim de poder compreendê-los. Então, essas narrativas, por algum momento, né, do Antigo Testamento, podem nos ajudar a compreender, como vimos ao longo das lições passadas, as profecias bíblicas, concretamente nos livros de Daniel e Apocalipse. Então, um dos livros que pode nos ajudar a entender os livros proféticos é o livro dos Salmos, que contém
uma coleção de poesia sagrada que apresenta inúmeras experiências humanas e interações com Deus. Aí vemos muitas lições, vemos as lições de Davi, dos filhos de Corá, os salmos de Asaf, entre outros salmos por aí. Então, todos esses têm alguma coisa interessante que possa nos ajudar a entender as profecias. Não só, mas como também a entender como é que a vida, como é que Deus lida com o ser humano em todas as áreas da vida. Aí podemos ver lições sobre desânimo, sobre sofrimento pelo pecado, e também podemos ver lições sobre superação, né? E vamos nesse sentido. Então, uma leitura atenta dos Salmos leva-nos às partes do Apocalipse a ganhar a vida, especialmente o capítulo 14, né? Alguns salmos relacionados aí com o capítulo 14 de Apocalipse, que descreve a obra final do remanescente de Deus. Quando vemos aí o Apocalipse 14, ele vai descrever os últimos passos, os últimos acontecimentos que vão anteceder a vinda de Cristo. Então, vamos, ao longo dessa semana, maratonando nos livros dos Salmos, vamos, ao longo dessa semana, aprendendo algumas lições que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual e no entendimento, no entanto, que seja das profecias. Na parte do domingo, vemos aí o nosso sumo sacerdote, né? Ao longo das lições passadas, tivemos aí a ver a questão do santuário, né? E aí temos o tema nosso sumo sacerdote. Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Ou seja, Deus já havia dado o projeto pelo qual Moisés devia implementar, a fim de que pudesse Deus estar entre eles e viver com eles. Agora, nesse projeto, Moisés tinha que fazer tanto quanto foi permitido ver por Deus, né? Ele lhe mostrou aí um tabernáculo, um santuário celestial, e era para ele poder replicar o mesmo, mas tendo em conta aquilo que lhe fora dado o poder ou o privilégio de ver. E aí temos aí no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 40, que diz o seguinte: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte, né? Aí era necessário que Moisés pudesse fazer tudo quanto Deus lhe havia mostrado, desde as medidas até a própria estrutura e tudo mais. Bom, aí no livro de Hebreus, capítulo 9, tem alguns textos aí. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11. 11 a 15, né? Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15, leio da seguinte forma: mas, vendo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E aí termina o verso 15 dizendo: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
os chamados recebam a promessa da herança eterna. Bom, aí temos algumas perguntas interessantes que eu gostaria de fazer para os nossos amigos aqui. A primeira pergunta é a seguinte: o que Cristo apresenta, né? Como ouvimos aqui o relato, né? Cristo como nosso sumo sacerdote, como é que ele pode nos ajudar no processo de salvação? E outra pergunta, o que é que ele faz por nós? Como é que Cristo pode nos ajudar no processo de salvação e o que ele está fazendo neste exato momento por nós? E também podem aproveitar para dar um comentário geral da lição. Ok, obrigado. Vou começar. É muito bom sempre ser o primeiro, senão se eu deixo o líder Abela aqui falar, tem argumentos. Bom, eu quero primeiro dizer, antes de responder a sua questão, dizer que esta lição, desde que nós estamos a ver a lição, ela é fascinante por uma coisa que eu encontrei aqui no primeiro parágrafo do livro, ou melhor, primeiro parágrafo do trimessário, obrigado, que diz que os adventistas do sétimo dia estão muito acostumados a procurar símbolos de Apocalipse, né? Então, como adventistas, sempre que queremos falar de símbolos, interpretar os símbolos, a nossa visão ela é muito limitada a narrativas de factos apocalípticas. Nossa profecia, aquela que consideramos profecia forte, é aquela que tem origens no livro de Apocalipse. Mas o que o escritor aqui está a dizer para nós é que, além de simbologia que possamos ter no livro de Apocalipse, há um outro mundo imenso e vasto que até quando você se conecta a este mundo, faz com que os símbolos presentes no livro do Apocalipse te aproximem mais, né, da realidade e também da divindade. Então, o que está a acontecer aqui tu falas do santuário, usando o livro do Apocalipse, pode não ter a plenitude do significado do santuário, mas se pegar o conceito do santuário, que está no livro do Apocalipse, conjugando, obviamente, com Hebreus, como foi lido aqui, mas também com Salmos, você tem uma visão que até posso aqui dizer, recordam aquela música, nós já temos aquela música, por acaso minha filha gosta muito, que é Aguardo o dia de emoções sem par, no qual terei. Então, o título daquela música é Mansão sobre o Monte. Né? Então, o que nos remete? O santuário descrito no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse, é uma visão não muito poética. Vamos dizer que, em outras palavras, até quando você lê aquilo, parece que está a ver coisas, né? A sinceridade do coração humano. Mas quando tu lês o Apocalipse, tu até ficas assustado. Vi chifre a sair aqui, você até pode ficar assustado ao visualizar isso. Mas então, quando você faz uma conjugação com o livro de Salmos, o Salmos é um pouco mais poético, né? Então, o mesmo santuário que é descrito lá, sobretudo nessa abordagem um pouco mais difícil de até você assimilar, encontra no livro de Salmos de forma um pouco mais poética. Quer dizer, te traz a uma visão cristocêntrica, óbvio, mas um pouco mais amena. Não sei se posso... Um pouco desejoso. Então, quando tu lês os Salmos, você fica desejoso de viver aquilo. Não sei se percebes. Então, é por isso que este livro, essa seleção da Escola Sabatina, que fala dos símbolos, é relevante porque a ideia é conjugar a variedade da simbologia bíblica que nos conecta cada vez mais de Cristo. Como nós veremos na lição já a seguir,
nós falamos do sumo sacerdote em pé no monte, não é? É evidente que nós falamos de Jesus Cristo e sua obra redentora, mas os Salmos, além de falar sobre a obra redentora de Cristo, ele quer fazer com que nós, os filhos de Deus, dos quais estamos a participar ativamente desse processo da redenção, tenhamos uma aproximação muito mais pessoal, muito mais íntima deste monte, não sei se percebe, do que apenas olhar para um sumo sacerdote parado lá a fazer o que ele tem que fazer por nós. Ele traz essa relação entre nós e o sumo sacerdote, como nós veremos. Então, antes de responder às suas questões, vou deixar a palavra para o líder Abel, né? Ok. Talvez uma das coisas que me chamou a atenção é quando nós falamos, nem simplesmente nós comentamos que vimos o Cordeiro, né, no Apocalipse 14, quando no nosso verso A, quando vemos que o Cordeiro esteve parado sobre o Monte Sião, né? Mas aí ia nos refletir, ok, o porquê que esse Cordeiro estava parado sobre o Monte Sião? Mas se formos ver mais o livro de Salmos, nós vemos o próprio Davi a perguntar, né? Quem irá habitar sobre o monte do Senhor, né? E ele ainda pergunta, será aqueles que têm a mão limpa? Mas quando nós perguntamos quem são esses que têm a mão limpa, já ficamos questionados, né? E ficamos com dúvida, será que eu tenho essa mão limpa para estar no monte do Senhor? Porque nos remete a diversas reflexões, né? O sentido de ter a mão limpa não é só questão de lavar a mão e estar limpa, mas sim com relação às suas atitudes, ao seu comportamento, até quando e como é que tu estás a servir a esse Deus, né? Será que és um dos que já tem um nome no livro da vida? Ou simplesmente achas que já estás na perdição e não tens nenhuma salvação? Então, no livro dos Salmos, eu quando vejo os Salmos, os livros dos Salmos, vejo alguém com o coração aberto, sincero, a se exprimir ou a demonstrar o seu ser como um filho arrependido de tudo que ele tem feito de errado, de teus pecados a Deus. E depois vamos ver uma contradição, um bocadinho de contradição no livro do Apocalipse, quando nos mostram os últimos acontecimentos. Mas depois vamos tentar fazer uma conexão entre esses dois pontos, né? Em que nos mostram os tempos finais, que muitos de nós agora acreditamos que já estamos na fase final da história da humanidade, mas o livro de Salmos nos mostra a sinceridade de um coração humano. Então, íamos nos perguntar, onde é que está a relação dos Salmos e do Apocalipse? O que isso pode nos trazer de reflexão e o que isso pode nos trazer para o nosso dia a dia? Estamos num momento, de fato, no fim da história da humanidade, sim. Mas e o nosso coração? Como que ele está? E nós, como é que nós temos servido a esse Deus? Eu, em algum momento, entendo que o Cordeiro estando em cima do monte é contemplando os seus filhos, uns a se perderem e outros se prostrando perante ele para reconhecer que são pessoas falhas, são pessoas pecadoras que precisam do mesmo Cordeiro para que possa os redimir, que possa os purificar a cada dia. Então, é uma das coisas que me fascinou nessa lição, né? Que já me chama a atenção, a questão de sermos pessoas
que abrimos nossos corações e nos perguntamos: será que estarei nesse Monte Sião, naquela manhã gloriosa que esse Deus irá vir para nos levar? Então, isso já nos traz uma certa reflexão para nos posicionarmos com relação àquilo que é a verdade de Deus. Não sei se podias refazer a questão só para talvez nós tenhamos começado mesmo pelos nossos comentários com relação à lição e tenhamos esquecido, talvez tenhamos fugido um bocadinho da questão só para nos reenquadrar a questão que o nosso monitor colocou. Bom, Mas a questão é aí, o que é que... Então, Jesus como nosso sumo sacerdote, o que é que ele faz por nós? bom, então eu acho Como que pode acompanhar hoje? sim, a questão que colocas, eu acho que ela até vai combinar perfeitamente com a questão do nosso telespectador, que também coloca aqui uma questão: somos salvos pela graça mediante a fé, não pela lei. Então, qual é a importância da lei de Deus? Então, eu acho que essas duas questões vão combinar perfeitamente. O que é que Jesus faz por nós? O que é que ele está a fazer como sumo sacerdote pela nossa salvação? Antes que eu responda essa questão, verifiquem que a questão o sumo sacerdote precisa do santuário, né? Então, nós temos Jesus Cristo, que precisa, obviamente, de um santuário, onde ele faz a propiciação dos nossos pecados. Mas o santuário ele é apresentado no livro do Apocalipse de forma um pouco diferente quando as pessoas que tiveram experiência com essa vida apresentam. Eu acho que é justamente aqui onde reside a doçura disso. Não estou a fugir da questão, mas prefiro que comecemos daqui para entender perfeitamente. O santuário nos Salmos é apresentado de forma como se fosse a casa. Não sei se já perceber. A casa de Deus. É apresentado como casa do Senhor. E esta casa, a expressão casa, a casa é um lugar de relação, é um lugar de convivência. Então, quando Davi fala sobre o santuário, fala sobre o lugar onde os pecados seriam, obviamente, perdoados, ele fala de forma relacional. Então, o papel também que Jesus, como sumo sacerdote, tivera na vida dos nossos pais profetas, é praticamente bem compreendido de forma mais relacional quando você lê o livro de Salmos. Eu insisto muito nessa tecla por quê? Porque essa lição, ela quer nos remeter à ideia de leia os Salmos, porque a salvação, da forma como tu compreendes, pode ser muito, muito mecanizada, e quando tu entenderes a simbologia da salvação nos Salmos, você fica mais esclarecido e você vai querer mais se relacionar com Deus. Então, o que eu quero aqui dizer a respeito da questão que essa nossa telespectadora coloca? A função de Jesus é também, na verdade, nos fazer compreender o que é a fé e o que é a lei. A questão que nos é colocada aqui, o que Jesus faz por nós? É para justamente também nos fazer compreender o que é a fé e como é que você é salvo. Sim, a salvação é pela fé e não pela lei. Isto está mais que certo. Agora, a questão é, nunca em nenhum momento se pregou que as pessoas, nem Jesus, nem qualquer outra pessoa, seria salvo por causa das suas obras. O livro de Isaías diz: qualquer tentativa nossa de buscar agradar a Deus pelas nossas obras é como trapo de imundície. Só que há uma coisa que nós temos que perceber. A lei, ela faz com que a nossa experiência com Deus seja profunda e verdadeira. Ela não quer nos
tirar, obviamente, da mácula do pecado, porque quem pode fazer isso é o sumo sacerdote. Mas nós, enquanto esperamos, obviamente, o sumo sacerdote a fazer a expiação do pecado no santuário, há uma vida, deixa eu perceber, que temos que levar para demonstrar que temos uma relação com o sumo sacerdote. Então, é verdade, sim, não somos salvos pela lei, mas a lei, ela vai dizer-nos se nós estamos ou não a ter um relacionamento bom com o nosso Senhor ou não. Agora, é verdade que também temos que entender que somos salvos pela graça, mas a graça do Senhor, ela não precisa de nada da nossa parte, senão não seria graça. Só que nós, em reconhecimento desta profundidade, desta necessidade que temos de viver relacionados com Ele, temos que obedecer os critérios que nos assemelham a Ele, porque seria quase, como posso dizer, seria quase assim. Vamos já, pensa comigo. Eu sou salvo pela graça, porque tenho fé em Deus, mas eu posso viver do jeito como eu quiser. Não sei se está a perceber. Eu posso viver do jeito como eu quiser. Sou salvo pela graça, porque tenho fé em Deus. Posso beber, posso fumar, posso estuprar, posso assassinar, posso fazer tudo o que eu achar, porque no final de tudo, o que vai me salvar é a graça de Deus e a fé que eu tenho. Aí tem um problema. Qual é o problema? É que, sim, tu és salvo pela graça, és salvo pela fé, mas tu não te assemelhas nem por perto com o caráter daquele que você quer que te salve. Estás muito distante. Então, é justamente isto que nós temos que perceber. Como cristão, que temos fé em Deus e testemunho, atenção, a Bíblia diz aqui estão os santos, aqueles que têm fé e têm o quê? O testemunho. Então, o testemunho está aí. Como é que você vai testemunhar? O testemunho é na base da verdade. Você testemunha porque tu tens a verdade. Como é que tu tens a verdade? Tu tens a verdade porque você tem princípios. Não tem como chegar no tribunal e defender uma verdade que não se baseia em nada. O que é que vai te dizer que este indivíduo que está aqui conosco conectado é pessoa? É porque você conhece uma pessoa. Exatamente. Que tem olhos, cabeça e tudo. Então, a experiência com Deus também é isso. Eu sou salvo pela graça, mas tenho um testemunho. O testemunho que me faz eu ter testemunho de Jesus são as regras patentes, claras. Então é isso. Eu, do outro lado, estivemos a conversar com os amigos no escritório e foi algo engraçado, né? Ele disse, eu já estou a fazer as obras, quer dizer, já estou a fazer a minha missão, né? Como ajudar a igreja, vou fazendo as coisas ali e serei salvo por isso. Dissemos, se fosse assim, no céu já estaríamos aqui assados, né? Tipo, os salvos por doar mais aos critérios da igreja, os salvos por servirem mais. Mas o engraçado e o bom nisso é que Deus nos mostra que não são as suas obras que vão te salvar. Você pode doar tudo que você tem e mesmo assim ter a perdição. Mas, do outro lado, eu vejo um Deus, vejo um Criador que se dispôs a nos defender acima de tudo, né? Tu és um pecador, tu és alguém que falhou com ele, né? Mas mesmo assim ele não cedeu essa honra e esse favor de estar nessa terra a te defender. Com que isso você está a dizer o quê? Tu segues as leis, fazes o bem, serves aos próximos, mas se o teu coração ainda não está transformado, todas essas obras multiplica-se por zero. Não fizeste nada. Hoje, que se tu apareces ali e diz, não, eu que paguei para que os irmãos fossem pregar na zona X, eu que patrocinei o evangelismo em todo Moçambique, eu que fiz aquilo, mas se o seu coração não está segundo os critérios de Deus, então tu não fizeste nada.
Em contrapartida, é o mesmo Deus que está no santuário como seu advogado a te defender. Por mais que tu sejas alguém pecador, alguém falha, esse Deus conhece o profundo do teu coração. Então, ele intercede por si. Por mais que vemos que nós, como ser humano, é fácil julgar o nosso próximo, mas não conhecemos o fundo do coração da pessoa, mas Deus conhece o nosso profundo. Muitas das vezes nós nos preocupamos com as aparências das pessoas e não com o que a pessoa faz. Então, eu vejo um Deus que primeiro se preocupa em nos proteger, depois se preocupa em nos santificar a cada dia, e é o mesmo Deus que é o nosso advogado. Então, a lei é mesmo para nos direcionar segundo o coração de Deus, né? Exato. Porque eu podia dizer, ok, a salvação pela graça, nos últimos segundos vou pedir a mesma graça, que Deus me salve pela mesma graça. A graça não é de graça, né? Então, isso estaria... Mas até essa questão. Ok. Só para concluir isso, só quero colocar uma pergunta ao Abel. Uma pergunta simples que eu vou colocar para a gente concluir esse debate, né? A lei não salva, percebes? Mas a graça, né? Precisa, obviamente, há uma coisa, eu sou psicólogo, há uma coisa que acontece quando nós temos consulta. Se você não quer terapia, por mais que esteja doente, eu não tenho como te atender. Tu precisas consentir, dizer, eu quero ser atendido. Aí eu te ajudo. Percebes? Por quê? Já tive uma situação, antigamente, de um jovem que veio para ter um atendimento porque era toxicodependente. Mas ele veio obrigado. Lhe obrigaram, vai lá, vai. Ele obrigaram, quando chegou aí, disseram para ele que ia ter uma entrevista de emprego. Eu estou lá a fazer perguntas normais de uma consulta. De repente ele disse a pergunta, você quer saber da minha vida ou quer me dar emprego? Mas que emprego? Eu não sei nada sobre emprego. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A lei não vai te salvar, mas a lei, às vezes, é o teu sim, você já percebeu? É o teu sim, Deus, eu consinto, eu quero que você faça essa transformação em mim. Eu quero esta salvação. Esta é a função da lei. É a sua demonstração de querer te relacionar com Ele e você quer viver com Ele. Não és perfeito, não és santo, mas você tem a vontade de estar com Ele. É isso. Ok, muito obrigado. De fato, o comentário foi muito amplo, né? De tal forma que chegou até a tocar as partes essenciais da lição. Mas um dos pontos interessantes, deixa-me apenas tocar um pouco nas lições de domingo, segunda-feira, só para fechar com o vosso comentário, né, de que estavam a falar. Um dos textos interessantes também é que até a lição vai usar para terminar, é o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Olhando para aquilo que era o contexto histórico daqueles dias, a casa do Senhor para eles era o templo, né? Era o templo. Ainda quando eles dissessem vamos à casa do Senhor, né, eles se carregavam para o templo. Mas hoje em dia nós não conseguimos ter o templo nos dias atuais, né? O templo ficou para a história. Nós temos hoje a igreja, né? Então, se fosse nos nossos dias, o salmista diria, alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, né? Então, é uma das verdades interessantes, né? Quando nós trazemos a lição, trazemos os fatos para os nossos dias atuais. Alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, né? Por que o salmista podia se alegrar quando lhe disseram vamos à casa do Senhor, vamos ao santuário, vamos à igreja, né? Primeiro porque a igreja é é o local primordial onde a pessoa vai se encontrar com Deus, tal como a pessoa quando adoece vai para o hospital, né? Então, tal como quando a pessoa adoece vai consultar o terapeuta e o psicólogo, né? Então, significa que precisa de cuidados especiais para poderem sanar a sua dificuldade. Então, a nossa dificuldade humana, nós como homens pecadores, é o remédio espiritual. Quem pode nos oferecer é Cristo,
né? Por isso, eu consigo até imaginar o salmista dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, onde vamos encontrar com o autor da salvação, com a fonte da vida, com quem vai nos oferecer a graça, ainda que nós sejamos imerecidos, né? E chego até uma vez a dizer que quando nós, como seres pecadores, né, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, mas Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Nós, por causa dos pecados, nós merecíamos morrer, mas Ele vai nos oferecer o que nós precisamos, que é a vida, né? Então, um dos pontos também para responder à questão, o que Ele está fazendo por nós, primeiro, Ele entrou no lugar santo, né? No lugar santo dos santos. Então, sabemos que o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santo dos santos, ele queria operar o serviço de salvação para o seu povo. Ele está no lugar santo dos santos, que é para poder nos salvar. Ele também é o nosso mediador, nosso advogado, né? Nós temos um advogado, o qual vai nos justificar, apesar de nós sermos falhos. E, por fim, ele é o juiz, né? É o juiz que vai nos defender, um pouco relacionado com o advogado, né? Em prol de todo aquele que vai aceitar a sua graça, né? Então, somos convidados a partir dessa lição a olhar para Cristo como quem depende de toda a nossa vida futura. Nós precisamos viver nesta vida, mas se preparando para a vida futura, né? Então, que seja também a nossa forma de expressão, alegrei-me quando me disseram vamos à igreja, né? Esse é o ponto. Eu lhe interromper quanto a isso. Assim, eu às vezes, talvez a pergunta de retórica que eu ia colocar aqui é, hoje nós podemos encher a boca a dizer me alegrei quando me disseram vamos à igreja? É claro que não. As pessoas andam muito desmotivadas para ir à igreja porque os programas são frios, o JA não anima. Quer dizer, todos os dias temos que colocar mais adrenalina nos programas. Antigamente era música, mas música já não nos anima mais. Agora temos que pôr mais um pouco de dança lá. Quer dizer, não sabemos onde nós vamos terminar. Para alegrar os jovens, para se alegrarem, para ir à igreja, chegará um momento que até Amapiano vamos ter que pôr lá para poder animar as pessoas. Estás a perceber? Então, eu ando muito preocupado quanto a essa questão. De facto, o santuário, o tabernáculo, na altura, não carrega a mesma visão que tem hoje. Mas o que é que está acontecendo? O santuário era carregado de muito simbolismo, você já perceber. Mas esse simbolismo todo era, na verdade, um antitipo daquilo que está a acontecer no santuário celestial. Mas a compreensão que um cristão tinha de ir realmente ao templo do Senhor era muito mais do que ir encontrar-se com irmãos da igreja. Você já perceber? Era muito mais do que ir se encontrar com os pastores ou ir conhecer uma nova garota. Era muito mais que isso. Por quê? Só de você entrar no santuário à altura era uma reverência terrível. Era uma reverência terrível. Cada símbolo, cada coisa. Lembra-se que até os filhos de Arão, só de ter metido um lume estranho para acender lá dentro da sua. Todo mundo era reverente naquele lugar. Era um lugar real de encontro. Então, hoje, o nosso templo, não é? Virou, no fundo, um espaço em que as pessoas o fazem pela tradição, não pelo amor que tem, pelo que nem temor. Hoje nós vamos à casa do Senhor porque nos convém fazer, nos é conveniente, temos que o fazer. Estamos habituados a isso. Se não for, um irmão qualquer vai ligar para saber porque que não fui.
para lá. Então, é por isso que na lição da escola sabatina, que nós estávamos aqui a ver, está escrito que, ao contemplar o santuário na visão do Davi, não do Apocalipse, nós percebemos que o lugar santo era um lugar de experiências com Deus. Estás a perceber? Então, eu quero aproveitar esta lição para todos que estão nos acompanhar aqui, para dizer que a simbologia, pois embora nós não temos a mesma simbologia hoje, cada um hoje inventa a roda, né? Se eu for para a igreja de Xambona, aí na Machixe ou em Inhambane, mulher, vou encontrar que lá no púlpito vocês deixam 3 cadeiras. Se eu for para Mabote, na minha terra, são 5 cadeiras. Se eu voltar para Maputo, já nem guardam 2 cadeiras, só vai uma pessoa no púlpito. Essas são simbologias, isso não tem na Bíblia. Nós criamos essas simbologias para tornar aquele lugar. Tem lugares que tem já bateria para tocar música, outros usam piano, mas há outros lugares que não. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso maior desafio hoje é tornar realmente a casa do Senhor, né, um lugar que nos alegra, não por causa da adrenalina ou um conjunto de preceitos que nós criamos, mas pela compreensão de que aquilo realmente é casa do Senhor. A igreja, o templo, pois embora tenha variado de estrutura, porque hoje nós podemos construir com bloco e cimento, não muda o fato de ser um lugar reverente. Irmã Helena White, ele, preocupado com essa nova conjuntura social, ele escreveu bastante sobre a questão da reverência na casa de Deus. Músicas barulhentas, corais mal desafinados, hein? Não se preocupam em ter um coro bonito, não se preocupam em ter um espaço onde, quer dizer, cada um maneja seu telefone, cada um faz o que quer, e naquele momento todos nós estamos desligados de Cristo. Então, essa lição é sobre a gente voltar a ter essa conexão profunda com o nosso Senhor. Pois bem, muito obrigado. Na parte da segunda-feira, temos aí sobre o Monte Sião. Boa parte aí puderam avançar nos vossos comentários. Mas nós podemos aqui ver o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 14, é um dos livros que vai nos levar a entender este maravilhoso ensino. Bom, o povo de Deus, deixa aqui ver convosco o livro de Apocalipse, capítulo 1, 14, versos 1 a 5. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, nas suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Deixa aqui o verso 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bom, quando nós olhamos para a lição que fala sobre o Monte Sião, né, nós sabemos que o Monte Sião, né, foi um lugar onde é um lugar histórico, né? A verdade que pode ter um simbolismo espiritual que uns poderão aqui nos fazer entender, mas também foi o local histórico, né? Conta-nos aqui a tradição que foi no Monte Moriá, né, que eventualmente acabou se chamando também do Monte Sião, né, onde esteve lá o tabernáculo de Deus, né? E por ser isso foi um local muito espiritual, né? Então, mas os tempos passam, como estavam a dizer aí, né?
que nós temos que ter em mente é que no Monte Sião, onde se assentava o santuário de Deus, né? Foi um local muito histórico e de muita aprendizagem. Aí a lição vai nos fazer uma pergunta, se formos a ler os livros de Salmos, aí tem uma pergunta interessante que Davi faz. Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Se nós compreendemos que no teu santo monte, a expressão monte, no Monte Sião, né? É lá onde esteve o santuário de Deus, lá onde esteve o templo de Deus, quem poderá morar lá? Em outras palavras, Davi possa até estar a perguntar, quem que poderá morar no teu santuário? Quem que poderá entrar no teu santuário? Quem que poderá entrar no seu templo? É interessante, se nós levamos nesta perspectiva. Quem que poderá entrar lá? E aí o livro do Apocalipse vai nos responder e queira poder deixar um espaço para que possa nos ajudar a responder a seguinte questão. Quem são os 144 mil? Porque aí aqui o salmista vai fazer a questão, quem que poderá entrar? Porventura alguém poderá entrar? Quem? E o livro do Apocalipse, capítulo 14, dá uma descrição de todas as pessoas que poderão lá entrar. Quem são essas pessoas? E quem são, em pouquíssimas palavras, os 144 mil? Queres começar? Aí estão na mira, né? Não, na verdade, eu acho que... Aí cada um pode responder uma pergunta, né? Eu acho que isto é maravilhoso, porque há um debate histórico, intrarreligioso, sobre a identidade dos 144 mil. Então, outros acham que é um número simbólico, outros acham que é um número literal, e eu acho que os Salmos do Davi, eu acho que é melhor a gente ler esses Salmos. Salmos 15, pode nos ajudar a ler daí? Sim. Com certeza, Salmos capítulo 15. Não, eu acho que nem vamos conseguir ler todo ele, mas podemos fazer alguns takes, que é o capítulo 15 e o capítulo 24. Se assemelha com Apocalipse 14. Mas pronto. Pode ler, a pergunta é a mesma, mas pronto, pode ler. Só pelo menos Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Eu acho que pode parar, né? Eu acho que pode parar. Aqui, no Apocalipse, você encontra os 144 mil descritos como aqueles que vão fazer o quê? Habitar no monte do Sião, no Monte Sião, no Monte de Deus. No Monte Sião. E no livro de Salmos, tu encontras o Davi fazer quase a mesma referência do mesmo espaço e respondendo, ou melhor, colocando perguntas sobre quem iria morar. E o Salmos responde. Então, na base disto, você percebe de forma exaustiva, primeiro que se a descrição que aparece no livro de Apocalipse fosse um número literal, isso significa que a maioria do povo, da população mundial, estava definitivamente cerrada em toda a história da humanidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os Salmos parece não estar muito assim, nem parece, é a verdade. Ele não limita este direito de estar no monte a um número específico, como faz o Apocalipse. Então, se aqui nos Salmos nós todos podemos estar lá, basta preenchermos os requisitos apresentados, então seria contraditório que no mesmo monte fossem apenas 144 mil, e no livro de Salmos
ser um espaço em que todos podemos ir, basta preencher os requisitos. Não sei se percebe. Então, para responder o seguinte, o entendimento que eu tenho é que os 144 mil descritos no livro do Apocalipse são basicamente o mesmo povo que o Davi perguntou quem iria morar lá. São pessoas que serão salvas, né? Então, os números na Bíblia, né, sempre são o que elas aparentemente deveriam ser. Não seria um simbolismo, né? Seria tão literal dizer vi uma mulher vestida de sol, então era só encontrar uma mulher vestida de sol andar por aí. Mas nós sabemos que isto é simbolismo para algo muito diferente de uma mulher vestida de sol. Então, os 144 mil é o conjunto geral, global, de todas as pessoas que vão merecer, obviamente, essa graça do Senhor, vão ser salvas, são apresentadas apenas com um número, ok? Que representa a globalidade. Se tivéssemos tempo aqui, tinha uns trabalhos que são feitos para chegarmos a este número de 144 mil. Mas são todos filhos de Deus que serão salvos. Líder Abel, com mais detalhes. De fato, é uma questão que até hoje ainda carece de diversos debates, de diversas análises, e que o mais engraçado é que em algum momento nos colocam ainda em pequenas dúvidas, né? Se formos a perceber, no livro de Apocalipse 7, de 1 a 8, eles apresentam 144 mil como os selados das 12 tribos de Israel, né? De Judá, ou de Israel. Mas no Apocalipse 14, de 1 a 5, eles nos mostram os 144 mil como aqueles que estão com o Cordeiro sobre o Monte Sião, né? Então parece que já... Neste caso, aqueles que serão salvos por ocasião da volta de Jesus. Exatamente. Não, já entramos em dúvida. Se são os 140 selados das 12 tribos de Israel ou são os que estão no monte? Não. Depois podemos ver que os mesmos 144 mil não só representam as 12 tribos, mas sim também é um número literário, né? Que vai representar todos. Se prestamos atenção quando estava a ler o livro de Apocalipse, Apocalipse 14, versos 1, ele já descreve mais ou menos quem são os 144 mil, quando ele disse esses são os virgens, esses são os que não estão contaminados, esses são os que não possuem mácula nenhuma, né? Não. Em algum momento nós podemos nos perguntar, ok, se esses 144 mil já estão selados, já estão marcados, então por que nós estamos a continuar a seguir esse mesmo Deus se já tem os escolhidos e os salvos, né? Então isso já nos remete que não são taxativamente, já tem os 144 mil, não, nós estamos a lutar só para fechar esses 144 mil. Não, mas eles costumam dizer que esses 144 mil são aqueles que estão na terra, que não cometeram nenhum pecado. Isto seria contraditório contra a própria Bíblia, a natureza humana. Então, você vai encontrar alguém na terra que não tenha cometido pecado. Só este pouco discurso de tempo, estamos aqui a falar da salvação, estamos aqui conectados no momento espiritual. Mas só esses 10 minutos que estamos aqui juntos, provavelmente já cometemos 1 milhão de pecados aqui. Eu te cortei, Deus não queria que eu te cortasse você a falar, o orgulho falou mais, acho que eu sei mais. É praticamente impossível que, na perspectiva que literalizam este número, é praticamente impossível tu achares nos critérios que a Bíblia descreve pessoas sem mácula. Não, é praticamente impossível. Nós não somos santos. Nós buscamos a santificação constantemente. Então, fica mais que claro que é um número poético, é um número, literalmente, como disse o Abel, digamos, simbólico, para representar uma globalidade de pessoas, e não
apenas 144 mil pessoas, que nem fazem 0,00% da população de Moçambique. Ok, muito obrigado. Um dos pontos interessantes que também podemos aí explorar, né, é que o mesmo capítulo de Apocalipse, ele vai dar algumas características dessas pessoas que poderão entrar, né? Primeiro porque elas vão ter aí o nome do Pai na fronte, né? Quando chegamos aí na parte da lição da terça-feira, né? Tem muito mais a ver sobre esse assunto. Poderíamos compreender que quando a pessoa carrega consigo o nome de Deus, né? Olhando a questão de nome nos tempos passados, representam o caráter, né? Então, ter o nome de Deus na fronte significava também, em outras palavras, ter aí o caráter de Deus reproduzido na sua vida. E segundo, eles vão entoar um cântico novo, o cântico que ninguém jamais poderá saber entoar, senão aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram resgatados pelo Cristo por ocasião da sua vinda. 3 são virgens, né? São pessoas que não se prostituíram, né? Pessoas imaculadas, né? Tudo isso não. Creio que tenhamos ficado aqui sem. Creio que tenham sido eles. Nós ainda estamos conectados. Não sei se tem alguém da assistência. Acho que ele tem problema com a internet. Ok, talvez. Mas podemos Não sei. continuar. Talvez dar um pequeno comentário com relação ao nome do Pai na testa, né? Muitas das vezes, quando eu estou na conversa com minha esposa e tal, e ela sempre recorda-me que a única coisa que nós vamos levar para o céu é simplesmente o nosso caráter. Tudo que nós vamos tendo, vamos conquistando, vai ficando, as nossas obras vão ficando, mas o que luta-se para nós guardarmos e moldarmos é o nosso caráter, né? Isso é que é o que vamos levar para o céu. E quando Deus diz que o seu nome estará na nossa testa, ou quando falamos do nome de Deus na nossa testa, estamos a falar é como se estivéssemos a carregar a bandeira do nosso país para representar. Então, se nós carregamos o nome de Deus na nossa testa, estamos a dizer que todos aqueles que vão olhar para nós vão ver esse mesmo Deus em nós. Então, isso quer dizer que nós temos que viver segundo os princípios e segundo as orientações que Ele mesmo dá. exato. Então, isso já voltamos para aquela nossa primeira pergunta. Se somos salvos pela graça, e não o que está a fazer a lei de Deus. Então, essa mesma lei de Deus vem para moldar o nosso caráter, porque nós aceitamos o mesmo Deus, e dizemos, ao aceitar esse Deus, estamos a dizer, é a mesma coisa, aceitar, quer dizer, adotar uma nacionalidade e viver segundo as leis daquela nacionalidade. Né? Exato. Então, ao aceitar, colocar esse nome desse Deus na nossa testa, estamos a dizer que nós vamos ver segundo o seu caráter, segundo as suas orientações. E isso é o que nos torna diferente dos que servem ao inimigo, que não carregam o nome de Deus. As pessoas olham para nós e vê o caráter de Deus em nós. Exato. Porque o nome desse Deus está selado na nossa testa. Exato, obrigado. Isso é interessante. Agora, vamos lá. O que é que motiva? Porque é a testa, né? Eu pesquisei e Deus sempre usa símbolos que nós conhecemos. Hoje em dia pode não fazer muito sentido a gente dizer no nome, quer dizer, tem o nome de Deus na testa. Como lembra aqueles bandidos que depois de capturados, outros escrevem coisas na sua testa, tatuam-se, mas não é bem assim. É que antigamente
os judeus tinham uma prática, que era, levavam a lei de Deus, né, e colocavam realmente naqueles bonés. Até hoje continua essa prática. Se você entrar em Jerusalém, há de ver que eles andam com um box aqui, e lá naquele box, que vem aqui assim, para eu pesquisar mais de um judeu, tem lá dentro a lei, os 10 mandamentos resumidos lá. Então eles andam com aquilo na testa. É uma prática judia, dá muito tempo. Andam sempre com a lei de Deus na sua testa, mas ensinada lá. Então, Deus pegou, né, aquele simbolismo e trouxe para a Bíblia, trouxe para nós, né? Porque para um judeu é inconcebível crescer, andar, viver sem aquele confião com aquela contendo aqueles 10 mandamentos resumidos. Qualquer um que vê o judeu já sabe que esse é judeu por causa daquilo que tem. Então, quando chega o momento das lamentações, lá no Muro das Lamentações, o judeu vai para lá, retira também aquele papelinho, ora na base daquilo, naquele Muro das Lamentações. É uma tradição judia milenar. Então, isso significa o quê? Isso significa o quê? Significa que, sim, como disse o líder Abel, interessa muito a Deus que nós tenhamos a sua lei na nossa testa, que a lei seja a nossa identidade. Isto responde até aquela pergunta que nós já vínhamos tentando responder antes de ler a lição da terça-feira. Interessa muito a Deus que nós possamos ser identificados como seus filhos. Por quê? É praticamente inconcebível que ele tenha filhos que não possam ser identificados como seus filhos. E veja só uma coisa interessante. Se você comete um determinado erro no teu bairro, não vão dizer que é o Alexandre que fez isso. Vão dizer, o filho do tal fulano é que fez isso. Percebes, né? Ou seja, os seus males no teu bairro recaem sobre a tua família antes de virem para ti. É o filho do tal fulano que anda a fazer coisas aqui. É ele que anda a roubar aqui no bairro. Então, interessa bastante a Deus que os seus filhos sejam orgulho para ele. Nós que fazemos parte da família de Deus, é preciso que sejamos orgulho para o nosso Pai. A descrição que é feita na Bíblia é aqui, quando Deus olhar para o Satanás, dizer, olha, o mundo todo bebe, fuma, hein? Prostitui-se, fazem tudo de errado. E Deus perguntar para o Satanás, de tudo que você me falou aqui, mas você viu o meu filho Jó? Você viu o meu filho Alexandre? Você terá visto o meu filho ou a minha filha Sara? E Satanás, ao olhar para nós, dizer, olha, esse indivíduo do qual tu falas, de facto, é alguém que anda com a sua lei aonde? Na sua testa. E eu não achei absolutamente nada condenatório. A pergunta que eu posso fazer aqui é simples. Será que Jó era santo? Não era santo. Mas Jó, ele santificava-se. Ele tinha uma vida, vamos dizer, né, de um esforço pessoal, de oração, de redenção, de reconhecimento de Deus como o único salvador pessoal. Por isso que quando Satanás tentou olhar para o Jó, em vez de olhar as falhas que o Jó tinha, ele olhou um homem blindado pelo Senhor. Então, é por isso que aqui diz, o nome de Deus, né? Isso é um caráter. A lei é uma transcrição do caráter de Deus. Então, o caráter, quando você segue a lei de Deus, o caráter de Deus te cobre. E quando ele te cobre, você está definitivamente o quê? Permitindo que o amor de Deus se manifeste através de você. Então, para mim, é isso. a parte engraçada e um paradigma, né? Posso dizer, é
que durante a lição até quarta-feira, primeiro falamos do nome de Deus na nossa testa, mas depois falamos da lei do Senhor nos nossos corações. Quando nós relacionamos essas duas coisas, por que não podia ser o inverso? Né? Deus por as leis nas nossas testas e o seu nome no nosso coração. Quando nós temos o meu Deus no meu coração. Mas isso faz, em algum momento faz algum sentido, né? Talvez podemos colocar essa provocação para os nossos telespectadores, né? Qual a relação de pormos o nome de Deus na nossa testa e escrevemos a sua lei no nosso coração? O que isso quer nos transmitir? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar disso, né? Talvez então nós fomos avançando quando saísse um bocadinho, então vamos já avançando alguns pontos. Só para não vos cortar muito, deixa-me apenas encerrar aquela lição da segunda-feira com uma expressão aqui que diz sem o sangue de Cristo. Nós estávamos na terça, ficaste desligado, nós estávamos na terça-feira. Sim, só que há uma parte aqui que é muito interessante, né? Que diz que sem o sangue de Cristo nada somos, né? E eu queria fechar dizendo: esforcemos-nos para estar entre os 144 mil. Agora, também a questão é interessante, né? Se nós olharmos para aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que nós fazemos para com Ele, né? Ficamos aí a uma reflexão. Como é que nós podemos agradar a Deus? Como é que nós podemos responder ao que Deus fez por nós, né? Então, o convite é esforcemos-nos para poder estar entre os 144 mil por ocasião da volta de Jesus. Agora, uma das coisas interessantes que também é importante, né? É a lei de Cristo em nosso coração, né? Por que não tinha que ser o inverso, como estava a dizer aí? Só para poder fechar, né? Podem avançar talvez uns 2-3 minutos até. Praticamente também já estamos sentindo. Deixa eu só puxar, depois eu vou finalizar. Eu não queria aventurar nessa sua questão. Não quero aventurar nessa questão, mas quero trazer uma interligação da lição da segunda, terça e quarta. Se formos a ver, né, na segunda-feira, terminaste com sem o sangue de Cristo não somos nada. Mas depois, na terça-feira, entramos, já fomos nos questionando por que o nome de Cristo tem que estar na nossa testa e a lei de Deus no nosso coração. No nosso coração. Exatamente. Não. Aceitamos a morte de Jesus Cristo, né? E que ele nos comprou pelo seu sangue. E por nós aceitarmos isso, nós colocamos o seu nome na nossa testa. Exato. E por nós aceitarmos, identificarmos como filho dele, colocamos a sua lei no nosso coração para que possamos viver segundo o que ele nos ordena nas Sagradas Escrituras, né? Exato. E para finalizar, se formos a ver o Salmos 5, né, que é da quarta-feira, ele aborda ali, se não se engano, se quero abrir o Salmos 5, tem um título muito interessante, né? Salmos 5. Diz assim: Deus odeia os ímpios e abençoa os justos. Né? Quer dizer, você já vê o porquê que Deus te comprou e porquê que Deus quer que você se identifique como filho dele e quer que você viva segundo os seus mandamentos, e ele te mostra quem ele odeia e quem ele ama. Ponto. Não, não há tanto argumento assim. É que nem um pai te mostrar que, filho, eu prefiro que tu seja assim, diferente disto. Se você vai por causa disso, né? Exatamente. Se você vai encontrar mal do que aquilo que seu pai te orienta, é lógico que você sempre entrará em choque com ele. Mas depois tu vais querer ser beneficiado segundo o que você não fez, né? Então, só essa interligação até esse dia já nos traz uma grande reflexão e um grande aprendizado. Então, para mim, acho que eu podia fechar a lição com essa breve relação e deixar para
Meu mano aqui. Epa, creio que sejam nossas últimas considerações também essas, porque nosso tempo também é um pouco difícil, mas aqui o Apocalipse diz que esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no seu coração, no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente meu nome, neste caso. Meu nome. E vou limpar os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Muitos ficam muito muito abismados com a ideia de a Bíblia apresentar o coração como um órgão racional. Porque não temos como cientificamente dizer que o coração pensa. Percebes, né? O que eu sinto no meu coração, o coração não carrega sentimentos, emoções. Para você falar de emoções e sentimentos, você precisa abrir o cérebro humano, né? E ver de onde é que partem as emoções, os sentimentos, a razão, tudo quanto pode imaginar. Mas a Bíblia, definitivamente, apresenta o coração também como sendo um elemento muito importante na vida humana. Não sei se percebem isso. Como é que Deus pode guardar a lei no coração, sendo que o coração não tem memória? A memória está onde? Está no cérebro. Existe uma parte aqui, assim no nosso cérebro, que é responsável pela memória, bem perto do sistema simpático. Então, como é que como é que Deus pode guardar coisas onde não se pensa? Já pensamos sobre isso? Então, como é que Deus pode guardar uma lei no lugar onde não tem lugar para guardar? Como? Mas deixa só eu responder isso para as pessoas que estão conectadas aqui conosco. Se você tiver ansiedade, uma das primeiras coisas que você vai ter como sintoma é o coração bater mais do que normal. Percebes, né? Bater mais do que normal. O coração, ele representa, na verdade, a centralidade da vida humana. É verdade, sim, que é o coração que bombeia o sangue. O coração é responsável, vamos dizer, por funções essenciais no organismo. A pessoa pode ter problemas de falência de cérebro, pode apodrecer mãos e dentes, etc. Mas enquanto o coração estiver a pulsar, a funcionar, esta pessoa ainda está em vida. A pessoa pode perder a consciência, pode ficar em coma. O indicador da vida de um ser humano é o coração. Se o coração, a partir do exato momento que o coração diz acabou, não há mais nada. Talvez fazerem translação do coração do outro para você. Mas se isso não acontecer, definitivamente você não é mais nada. Por essa razão que, pese embora o coração não tenha um cérebro, ele em si já é o cérebro. Quando Deus diz, eu vou guardar a minha lei no seu coração, ele está automaticamente dizendo que a sua vida toda, ela tem que ser guiada pelos meus mandamentos. Por isso que eu estou guardando dos órgãos mais fundamentais
da nossa existência como seres humanos. Por essa razão que, se há um cuidado que nós temos que fazer, nós sempre dissemos, estou a dar o meu coração quando nós queremos namorar com alguém. Por que você está a dar o teu coração a alguém? Será que você tira aquele órgão a dar à pessoa? Não. Você está a dar a sua vida para aquela pessoa. O coração é símbolo da vida. Então, Deus está a guardar a sua lei na parte mais significante da nossa vida. E eu perguntava, mas por que ele não guardou justamente aqui, na nossa mente, onde há uma memória gigantesca? A questão é simples. A Bíblia diz que cuidado com o homem que confia no outro homem. Mas, além disso, a nossa mente, ela pode nos enganar. Está a perceber? Nós somos contraditórios. Pensamos coisas toda hora. Queremos estar aqui, não queremos estar. Mentimos, etc. Por que Deus ia guardar definitivamente a regra da nossa vida aí? Então, para ele poder regular isso, essa é a minha visão, não é bíblica. Eu acho que Deus preferiu deixar o nome dele na parte mais complexa, né? Que é a nossa mente confusa. E levar a lei para guiar a nossa vida, deixar no coração, que é a centralidade da vida. Esta é a minha tese sobre essa questão. Deus está aqui, tem que ficar aqui para nos recordar, nos endireitar toda hora. Mas a vida que nos move, definitivamente tem que estar realmente aqui. Por isso, quando você vai pecar, o coração bate. Quando você se desvia, o coração bate. É a centralidade da vida humana. Então, é por isso que Deus transcreveu o seu caráter em nós dessas duas formas. Seu nome aqui e também no seu coração. A sua lei. Então, Pois essa bem. resposta, essa pergunta, está respondida. Ok, muito obrigado. Deixa aqui ver alguns comentários aqui dos nossos amigos. Recebemos aqui uma pergunta do líder da língua que já foi respondida, né? Ao longo dos comentários. Diz ele tem uma dúvida aqui, esse número que sobre os 144 mil, né? Esse número é que vai ao céu, né? Será que são simplesmente os 144 mil que vão para o céu? É claro que não, como estamos aqui a dizer, é uma representação, né? É um número simbólico, e esse simbolismo vai se relacionar aos que vão ao céu por ocasião da volta de Jesus. Então, não são, assim, os 144 mil no sentido literal do próprio número, como aqui estava a se dizer, mas é um número que simboliza todos aqueles que irão para o céu por ocasião da volta de Jesus. Até porque, unindo todo mundo, né, nós somos mais que 144 mil. Logo, não tem razão de que ser os 144 mil só apenas ir para os céus. Então, desta forma, nós queremos encerrar a lição. Foi muito interessante ter estado convosco, né? E que nós possamos sempre meditar nessas lições que nós aprendemos aqui. Na verdade, há muita coisa para se aprender no livro dos Salmos, né? Fiquei muito maravilhado ao ler esses Salmos, né? Quem que poderá morar no seu santo monte, no seu tabernáculo? Quem que poderá ir à sua igreja? Quem que pode morar na sua igreja? Em outras palavras, quem pode morar na presença de Deus? Então, temos aí, Deus pode nos ajudar na pessoa de Jesus, né? A podermos se aproximar cada vez mais de Deus, né? Uma das coisas que Jesus faz nas nossas vidas, uma das coisas que ele fez para a sua vida, né? É que ele ficará 100% humano. É um Deus homem, né? Então, ele aceitou se humilhar, aceitou ser como um de nós e vai ser Deus homem. Então, enquanto Deus o Pai não é Deus o Pai e o Espírito Santo não são homens,
Deus Filho é o Deus Homem. É o único que pode nos entender. Por isso ele sempre diz: vindem, sigam o meu caminho, a fim de que vocês possam alcançar a vida. Ele vai nos apresentar toda hora ao Pai, a fim de que nós possamos alcançar o perdão e ter acesso ao céu. Então, muito obrigado a todos que puderam acompanhar aí, ao líder Dalido e aos nossos amigos e companheiros aqui, que nós possamos também se encontrar nas próximas transmissões. Vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus, queremos te agradecer por essas lições maravilhosas. Pedir a Deus com que o Senhor possa continuar a imprimir a sua lei nos nossos corações, a fim de que nós possamos refletir o seu caráter e também podermos te glorificar. Desta forma também, queremos pedir para que o Senhor possa nos capacitar, nos preparar cada vez mais para o seu retorno. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, muito obrigado, queridos amigos, e até a próxima. Foi um prazer imenso ter estado convosco.